Fala galera, seja bem-vindo, à nossa aula de hoje. Espero que todos estejam bem e vamos dar a introdução aí, Vamos dar essa abertura, nossa primeira aula, eu estou voltando, junto com vocês aí, passei basicamente aí, quase 3 meses de licença aí pelo colégio, mas eu estou de volta, tá certo? E na aula de hoje eu resolvi fazer uma revisão, tá certo? Uma revisão do que vocês já viram, tá certo? Então, a nossa prova está marcada para o dia 14 de abril, tá certo? Então, ou seja, a gente tem 2 semanas, vocês já fizeram a primeira AP e agora a gente vai fazer a AG, tá certo? E aí, o que eu faço? Eu vou fazer uma revisão, vocês vão acompanhar as minhas aulas pelo slide. Baseado nos slides, vocês vão estudar para a prova de vocês, tá certo? Então, se você estiver perdido, comigo fica muito mais fácil para você acompanhar. Basta baixar os slides e ir resolvendo os exercícios que estão lá no slide. Resolve os exercícios que estão no slide, com certeza a nota vai ser consequência aí para vocês, não vai influenciar tanto não. Por quê? Porque vocês já estão resolvendo os exercícios que eu vou passando aí para vocês. Você já conhece todo o meu esquema aí, como é que funcionam minhas provas, então não tem nada de novidade, nada demais. A gente vai seguir aquele padrão, tá certo? Mesmo padrão que a gente já vem seguindo, mas agora eu vou exigir um pouco mais de vocês no quesito devolução de atividades, tá certo? Prazos e outras coisas mais que eu vou falar na aula online junto com vocês. Nessa aula, terça-feira, eu vou disponibilizar ela no modo offline para que a gente corra um pouquinho mais no conteúdo. Mas na quarta-feira vai ter a nossa aula online e daí eu vou pontuar as coisas que eu tenho para falar com vocês, tá certo? Então vamos juntos? Vamos revisar aí no capítulo 2, geometria, triângulo, retângulo. Eu não poderia deixar de falar para vocês essa matéria tão importante que é triângulo, retângulo. Por quê? Porque ela cai demais no Enem e creio eu que o foco de vocês seja o Enem, tá certo? Então vocês vão ouvir eu falando demais sobre esse cara aqui, o Enem, tá certo? Por quê? Porque é o Exame Nacional de Ensino Médio, ele é um exame nacional, né? Já está falando o nome. Ele tem uma importância demais aí para vocês, né? Que querem, para que vocês consigam realizar o sonho de vocês, que é a aprovação na faculdade, na universidade do sonho de vocês, tá certo? Então vem comigo, vamos dar início agora a razões trigonométricas no triângulo retângulo. Resumindo tudo isso daqui, nada mais, nada menos que é isso aqui, ó, que eu já falei com vocês no ano passado e vocês pegaram muito bem, ó. Vamos dizer aqui que eu tenho um triângulo retângulo, um ângulo alfa, tá certo? E aqui eu tenho um A, B e C, tá certo? E aí eu vou tirar 3 relações importantes. Quem são elas? Seno, eu tenho o cosseno, tenho a tangente. Ah, professor, já tá batido demais aqui. Mas espero que você já saiba tudo sobre triângulo retângulo. Por quê? Porque é a base da trigonometria. Vamos lembrar? Eu tenho um ângulo A aqui, tá certo? Esse ângulo aqui. Quem está na frente dele é o cateto oposto. Quem está na frente do 90 é a hipotenusa. Quem está ao lado ao ângulo é o cateto adjacente. Então, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, tá certo? Então, vamos lembrar o seno. O seno é o cateto oposto dividido pelo a hipotenusa, tá certo? Então, fica o quê? Quem é o cateto oposto? A sobre C. A sobre C, beleza? Então, A sobre C. Vou até colocar aqui, ó, direto. Vocês já sabem. A sobre C. Bem tranquilo. Cateto, o cosseno. Só lembrar, o cosseno, quem está colado. Colado. Cosseno, colado. Cosseno, colado. Colado o quê? É o lado colado. Quem é o lado colado? É o B. E B sobre C, que é a hipotenusa. Colado, cosseno. Separado, que ó, separado é o seno. Separado é o seno. Tangente é o cateto oposto
É a coca. A tangente é a coca. Tá certo? O que é a coca? Coca é o cateto oposto. É o A sobre B, que é o cateto adjacente. Tá certo? Bem tranquilo. Vamos praticar aqui. Deixa eu colocar um exercíciozinho. Vamos praticar aqui, ó. Por exemplo, tenho aqui, deixa eu fazer melhor, um triângulo retângulo, tá certo? Tenho aqui um triângulo retângulo alfa, que 3, 4 e 5, que é velho triângulo 3, 4 e 5. Vamos tirar o seno, vamos tirar o cosseno e vamos tirar a tangente. Olha como é simples, você já sabe isso aqui de cor salteado, não é isso? Então vamos lá. Seno, cateto oposto, dividir pela hipotenusa, ou seja, 3 sobre 5. Cosseno, colado, que é um lado colado. Lado colado é o 4. Dividido pela hipotenusa, que é o 5. Então fica 4 quintos. A tangente é a coca. Coca, que é o quê? 3, cateto oposto. Dividido pelo cateto adjacente sobre 4. 3, 4. Memorizou tudo isso aqui? Já era. Você já sabe a base da trigonometria, ou seja, das razões trigonométricas no triângulo retângulo, que resume tudo isso daqui do livro, ó, que nem precisa, fica coisa tão feia, né? Então já resumi tudo isso aqui para vocês, beleza? Então vamos seguindo. Aquele quadro do coração que vocês amam, né? Que é o famoso 30, 45, 60. Tem que saber. Só lembrar da musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não tem 1, né? Então a tangente é diferente. Veja só você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Morreu e aí já era. Vamos praticar aqui? Rapidão, ó. Diz aí comigo, diz aí mentalmente, quanto é que vale seno de 30? Vai lá na tabelinha, seno de 30 tá aqui, ó, 1/2. Beleza? Aprende a fazer essa tabela sozinho, ó. Por exemplo, cosseno de 45. Você pode fazer ela na prova, ó. Tá aqui, cosseno de 45, quanto é que vale? Cosseno 45, ó, vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Tem que saber, turma, memorizado. Memorize ela dessa maneira, ó. Então vou ensinar como é que faz a tabela. Bota assim, ó. Bota ela assim. Pronto. Aí você faz aqui, ó, 30, 45, 60. Beleza? Bota seno, cosseno e tangente. Aí começa, ó, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2, tudo sobre 2, tudo sobre 2, ó. Tudo sobre 2, beleza? Aí você vai colocar raiz onde não tem 1, ó. Raiz onde não tem 1. É aqui, ó, e aqui. Beleza? A tangente é diferente, é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto. Guardou isso aqui, ó, já era. Você faz as questões de junta essa parte aqui, que é a base, com essa daqui, aí fica show de bola, tá certo? Vamos praticar. Aí, ó. Questão de prova. Diz o seguinte: a seguir está representado um esquema de uma sala de cinema com um piso horizontal, de quanto deve ser a medida AT, até que um espectador sentado a 15 metros da sala de aula, com os olhos a 1,5 m, né, acima do piso. Beleza. Veja o ponto mais alto da tela, que é T, a 30 graus da horizontal. Então, resumindo tudo, ele quer saber nada mais, nada menos o valor da medida de quem? De AT, que ele falou aqui, ó. Qual deve ser a medida, ó, de quanto deve ser a medida de AT, tá certo? Então, o que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir o valor de AT, ou seja, essa medidazinha aqui, ó. Beleza? Então, vamos fazer aí, ó. Turma, a primeira coisa que vocês vão fazer é continuar o pontilhado aqui, ó. Vamos pontilhar aqui, ó. Se vocês observarem, aqui vai fazer o quê? Um triângulo retângulo de 90 graus. Vamos chamar esse pontinho aqui, ó. Esse ponto aqui de B. Então, eu tenho um TB e tenho um BA. O BA eu já sei quanto é que vale, ó. O BA eu já sei, ó. Daqui para cá, ó, não é 1,5. Então, essa altura não é 1,5. Então, aqui vale quanto? 1,5 não, 1,2. 1,2, beleza.
Se aqui vale 1,2, eu não sei quanto é que vale de T até B. Então, de T até B, eu não sei quanto é que vale. Vou chamar de X. Ou seja, vamos tirar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é exatamente isso daqui, ó. Eu tenho exatamente isso aqui no triângulo, tá certo? Então, eu tenho aqui T, eu tenho aqui B e eu tenho aqui o olhinho do cara, ó. Tá certo? Eu tenho um olhinho do cara. Esse TB eu chamei de X. Quanto é que vale, ó? Do A até o carinha? Ou seja, desse ponto B, melhor dizendo, até o carinha, vale 15 metros. Então, vamos colocar aqui, ó, 15 metros. E o ângulo é de quanto? 30 graus. Pronto. E daí você vai lembrar das relações fundamentais. Qual a relação que eu vou utilizar aqui para descobrir o valor de X? Aí tu vai olhar aqui, ó. Esse X está na frente do 30, então é o cateto oposto. Tem que saber, turma. O que é cateto oposto, o que é cateto adjacente e o que é hipotenusa, porque vai facilitar a tua vida. O 15 aqui está colado com o ângulo. Então, colado já é o cateto adjacente. Opa! Espera aí. Qual é a relação onde eu utilizo cateto oposto e cateto adjacente? Seno, cosseno ou tangente. Daí tu já mata que é o que? A tangente. Tangente de 30 graus. Que vai ser o cateto oposto, que vale o quê? Vale x. Cateto oposto, que vale x, dividido por cateto adjacente, que vale quanto? 15. Lá da tabelinha, quanto é que vale a tangente de 30? Por isso que eu falei, ó, tem que saber. Tangente de 30 da tabela, vocês já sabem que vale o quê? Raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então vou colocar aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 15. Tá belezinha aí? Então vamos fazer aqui as simplificações, ó. Corta 3 com 15, dá 1 e dá 5. Então vai ficar o seguinte, x, ó, vou colocar aqui, ó, x é igual a quê? 5 vezes raiz de 3. 5 vezes raiz de 3. 5 vezes raiz de 3, ó. Quanto é que vale raiz de 3, ó? Vamos lá nos dados, ó. Dado, raiz de 3, 1,73. Então vamos colocar aqui, ó, 5 vezes raiz de 3, 1,73. Só multiplicar agora, ó. 1,73 vezes 5, eu vou ter aqui 15, vai 1, 35, 36, 5, 8. 865, né? Então, x é igual a quanto? 865. Beleza? Isso daqui é a resposta? Não, não é a resposta. Por quê? Ó, cuidado, ó. Lá na prova eu pego e coloco já o valor na letra A, x igual a 865. A maioria da galera erra. Por quê? Porque ele quer saber o valor de A até T. Tudo isso daqui. Eu descobri só o valor de X, cara, ó. Então, o valor de AT vai ser o valor de quem? Vai ser o valor de X, que é essa partezinha, mais esse pedacinho, que vale o quê? 1,2. Ah, professor, então tem que pegar esse valor, 8,65, e somar com 2? Exatamente. É exatamente isso, ó. Então, AT vai ser o quê? Vamos somar 8 mais 1, 9. 6 mais 2 dá 8. Então, ficou 8,85. Ou 9,85. Beleza? 9,85. Qual é a resposta que tem 9,85? A gente tem a resposta letra D de dado. Mais aproximado, D de dado, tá certo? Ok? Legal, né? Então, vamos para a próxima questão. Para a gente treinar aí. Ele vai dizer o seguinte. Vamos lá. Uma escada rolante de 10 metros de comprimento. Então, aqui, ó. Essa escada rolante, ó. De 10 metros de comprimento, liga dois andares de uma loja e tem inclinação de 30 graus. A altura H entre um andar e outro em metros é tal que. Então, vamos lá. Ele quer saber a altura H. Então, vamos juntos aí, ó. O que eu vou ter? Então, vamos lá. Turma, ele quer saber o valor dessa altura H. Ele diz que o valor dessa escada rolante vale 10 metros. Qual é a relação que eu vou utilizar aqui para descobrir o valor desse H aqui? Seno, cosseno ou tangente? Então, basta observar, ó.
Se eu utilizar o seno, eu tenho um cateto oposto, que é h, dividido por cateto adjacente, que vale quanto? 10. Então, vamos lá da tabelinha agora. Vamos recordar quanto é que vale 100 de 30. 100 de 30 vale quanto? 100 de 30 vale 1 meio. Então, 1 meio é igual a h sobre 10. O que eu faço aqui? Eu vou logo cortar, ó, 2 com 10, aqui fica 1 e aqui fica 5. Então, resposta, h igual a quê? 5 vezes 1, 5 metros, tá certo? H igual a 5 metros. Vamos ver aqui, ó. Aí nas questões ele colocou um pouquinho mais complicadinho para você ter mais trabalho. Vamos lá. O valor deu 5, beleza? Cuidado aqui, ó. O 5 ele é maior do que 3? Sim. Mas ele é menor do que 5? Não, não é menor do que 5. H igual a 5. Ele é maior que 4? É. E é menor do que 6? Sim. Então bateu aqui, ó. Realmente bateu a B de bola. O 5 é maior do que 5? Não, 5 é igual a 5. 5 é maior do que 6? Não. Então, realmente ficou a letra B de bola. Beleza? Então, bem legal aí. Essa questão é a questão do livro, tá certo? Eu vou resolver essa. Vai ficar para casa a questão 10, página 43, para vocês treinar. Também é do livro, tá? Então, vamos lá. Ela vai dizer o seguinte, nessa questão, eu tenho o seguinte, na bicicleta antiga, representada ao lado, a distância entre os centros das rodas é igual a 13 decímetros. E os raios da circunferência externa dos pneus medem 7 decímetros e 2 decímetros. Tranquilo? Nessas condições, a distância entre os pontos de contato dos pneus com o solo em decímetros é igual a quanto? Então, ele quer saber o valor de PQ, ou seja, o valor de X aqui. Então, vamos colocar o que ele nos deu, ó. Ele deu alguns dados aí, ó. Vamos substituir aqui. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte. O que é esse 13, ó? Esse 13 é a distância de A até B. Então, 13 é a distância de A até B, ó. Essa distância de A até B, beleza? E ele diz que os raios, ó, o raio maior e o raio menor, um eu tenho 7 e o outro eu tenho 2, beleza? E ele quer saber o valor de PQ, que é o valor de X. Turma, na maioria das questões, quando envolve dois círculos, o que tu vai fazer? Ó? Você vai projetar aqui, ó, você vai fazer uma linhazinha, ó, unindo esses dois círculos aqui, uma reta, tá certo? Uma reta mesmo. Por quê? Ó? Porque na maioria das questões, eu digo que 90% das questões vai dar um triângulo retângulo. Como assim? Ó? Vou tirar essa figurazinha aqui, eu vou ampliar ela. Ela vai dar mais ou menos assim, ó. Tá certo? Vai dar um triângulo retângulo. Aqui eu vou unir o A, vou até colocar e esticar mais o triângulo, ó. Vai estar mais ou menos assim, ó. Tá certo? Pronto, ó. Aqui eu tenho um ponto, vou até colocar os pontos aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, exatamente aqui, ó, ponto A, ponto B. E esse pedacinho aqui, ó, de P até Q, é exatamente, ó, se aqui é X, aqui também vai ser o quê, ó? Retas paralelas, ó. Se aqui é X, aqui também vale o quê? X. Então, esse pedacinho vale X, tá certo? Agora que vem um detalhe, ó. Se de A até P, ó, vale 7 e esse pedacinho vale 2, ó. Então, se aqui vale 2, ó. Então, daqui para cá também vai valer quanto? Daqui para cá vai valer 2. Quanto é que vai valer esse restante aqui desse pedaço? Ora, 7 menos 2, 5. Tá certo? 7 menos 2, 5. E de A até B vale quanto? 13. Daí a gente encaixou aqui, ó, no triângulo retângulo, tá certo? Onde ele quer saber o que? O valor de X. Então, vamos aplicar o que? Teorema de Pitágoras, tá certo? Vamos recordar aí o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar o que? Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, ó, cateto 2 ao quadrado. Então, vai ficar 169 igual a 25 mais x ao quadrado. Aqui vocês sabem de qual é salteado. Então, vai ficar 169 menos 25. X ao quadrado é igual a 144. Raiz de 144, x é igual a 12. Fechou aqui o valor de x.
x é igual a 12. Tem resposta? Tem, sim, senhor. Resposta letra D de dado. E para casa, para a próxima aula, no caso, quarta-feira, fica aí essa questãozinha para vocês treinarem. A gente vai fazer na quarta-feira. Questão 10, página 43, tá certo? Tentem e me envie lá no Google Sala de Aula, tá certo? Tire uma foto e envie a resolução dessa questão aqui, tá certo? Beleza? Então, por hoje ficamos por aqui e espero que vocês tenham gostado. Fiquem em paz e até a próxima aula. Tchau, tchau.